Bosch, na ocasião, ele e o Vitor Mondinho, eram nossos grandes companheiros, né? Essa galera, bom, eles sofreram a demissão sumária. A Bosch demitiu, se não me engano, Brito, 1.774 operários na segunda-feira. Eu acho que o número é por aí, né? E só a Bosch. E essa demissão em massa foi para a categoria inteira. Demissão em massa na categoria, porque era o início da recessão. As fábricas seguraram a demissão até a eleição. Sim. Até a eleição. A eleição foi apurada sexta-feira, na segunda-feira, aí desceu o facão sobre o pescoço da categoria. Então nós perdemos toda a militância nossa, todo o povo da chapa e toda a militância, e perdemos uma massa de trabalhadores que perderam o emprego. Então eu me lembro que no meu caso foi demitido só 6 meses depois, em janeiro do ano seguinte, mas era só uma política da Cobrasa para poder fazer uma média, que a Cobrasa não era tão má assim, mas o cão que aquilo não valia, aquilo eram uns infelizes, né? E todos eles estavam na mesma política. Então vocês imaginam o que é reconstruir um movimento de oposição com aquele quadro de recessão econômica, recessão dura, demissão em massa, não tinha mais emprego, etc, etc, etc. Então, como é que foi? O que nós decidimos fazer? Nós decidimos que alguns de nós seríamos garantidos pelo movimento, no caso foi pela Pastoral Operária, que nos deu garantia. Então, eu tive um registro, carteira esquentada numa fabriqueta de um ex-metalúrgico, ferramenteiro da Cobrasma, meu colega de greve, já tínhamos feito greve em 79, já tínhamos feito, né, o movimento da oposição, esse povo era tudo militante da Chapa 2 de 81, eles naquela época era muito comum metalúrgicos, sobretudo de ferramenteiro e torneiros, montavam pequenas usinas para vender peça para as empresas, para trabalhar por conta, nunca ia a lugar nenhum, um ou outro, mas em geral ganhava salário igualzinho, era na fábrica mesmo, só ficava livre do chefe, claro. Chefe imediato, tinha um chefe que era o comprador das peças deles. Mas, então, esses companheiros me registraram, eram 2 irmãos que tinham essa usina de peça, um deles era meu colega de fábrica, e o outro já era muito meu amigo, que era no bairro que eu morei desde quando cheguei em Campinas, deram emprego, eu fui lá e conversei com ele, cara, meu irmão, a situação é a seguinte: a tática das empresas é demitir nós depois da eleição, põe nós com a lista negra e nenhum de nós mais voltando para a categoria. Nós queremos interromper esse ciclo. Nós queremos registrar alguns nomes, garantir o registro nosso frio nas fábricas, nós vamos ter o registro na carteira, para a gente continuar sendo sócio do sindicato. Você não vai pagar nenhum direito trabalhista para nós nunca vamos reclamar de você na justiça, porque você não pagou salário, não recolheu o nosso FGTS, né, por exemplo, e nós temos essa missão, nós temos essa meta, nós vamos derrotar aqueles pelegos do sindicato. Ele falou: não, Durval, tranquilo, esse cara não vale nada, esse Cid é um tranqueira, então conta com a gente, nós vamos registrar você aqui. Então eu e Zé Carlos Faria fomos registrar. Falei: bom, não é só eu, é eu e mais um amigo. Não, pode trazer o cara aí, amigo, eu tenho plena confiança no cara, o cara é irmão meu. Eu falei: não, então traz aí, vamos registrar. Então eu e Zé Carlos Faria fomos registrados na famosa indústria Nery Machado. Claro. E ali nós garantimos, era metalúrgico, ficamos sócios do sindicato, vínhamos para a Assembleia, e aí é uma beleza, vinha para a Assembleia sem medo do patrão nos demitir, porque eles sempre mandavam a chefia vir aqui para olhar a gente e dedurar na fábrica, e a gente vinha para cá, a gente vinha com o cu na mão, né, meu? Porque a gente não queria perder emprego, porque primeiro que você ficava desempregado era sempre ruim, porque você ficava sem grana, né, sem salário, e segundo, que perder um emprego para nós era uma derrota política, era um militante a menos que perdia os contatos. Quando você estava na fábrica há 1 ano, há 2 anos ou mais, você tinha uma chance de ter uma rede de contatos. E como nós estamos ainda no período da ditadura ainda, você tinha que estabelecer relação de confiança, de amizade com a galera. Você tinha que tomar uma cachaça com o cara,
Por isso que eu acabei, acho que talvez por isso eu tenha virado cachaceiro, Zé. A gente, sim, porque a gente tinha que tomar uma com os companheiros. Eu não bebia, naquela época, eu tinha que beber. Bom, talvez seja aí, mas não é uma questão menor. Vamos lá, a gente tinha que tomar uma. O Zé Carlos Faria era muito melhor que nós. O Zé Carlos Faria já era o Zé que nos convenceu, nos educou no rabo de galo. A gente ia para os bares, tomar uma cachaçinha, bebia pouco, bebia uma dose, claro, fazia de forte, mas a gente não era forte para beber nessa época. Mas tinha que tomar uma cachaça, tomar uma cerveja, tinha que criar sociabilidade com os trabalhadores, até você poder ser convidado para ir na casa do cara. Você conhecia a mulher dele, os filhos, e você ia enxergando se esse cara tinha ou não tinha algum vínculo com algum serviço de informação, se ele tinha algum vínculo político com a direita. Você tinha que conhecer o cara, e a partir daí você podia mudar o tom da conversa com ele. Chamava o cara e falou: meu irmão, nós temos agora, quero fazer uma outra conversa com você. Nós somos isso aqui, nós somos esse grupo, estamos organizando para a gente fazer uma posição, queremos tirar a direção do sindicato da mão dessa gente vendida para as empresas, nós somos pessoas de esquerda, né? Só que nós não éramos comunistas, nós éramos cristãos, então isso ajudava muito, claro. E ajudava muito essa hora, porque o cara não assustava menos o cara, né? É claro que nós éramos potencialmente comunistas. O cara, às vezes, eu ouvia isso na fábrica. O cara, às vezes, eu começava a abrir um papo com o cara. Uma ocasião, abri um papo com um companheiro na fábrica, na Cobrasma. Eu nunca esqueço dele, viramos amigos, um querido amigo da Igreja Cristã do Brasil, evangélico. Quando eu abri esse papo com ele, ele falou: Durval vai ser comunista, Durval? Eu falei: claro que não, eu sou cristão. Eu vou à missa todo domingo, imagina. Fica tranquilo, fica frio, de boa. Mas daí ele acalmou e eu pude conversar com ele, porque nós éramos comunistas mesmo, porque nós queríamos mudar o mundo, nós queríamos derrotar a burguesia, derrotar o capitalismo, fazer o socialismo, e que nós queríamos um mundo de comuns, um mundo de mulheres e homens iguais. E que se isso era comunismo, então eu era comunista mesmo, que Jesus Cristo, o meu líder, tinha sido para nós um dos primeiros comunistas do planeta, da humanidade. Nós tínhamos muito orgulho dele, né? E que nós éramos essa tradição, os primeiros cristãos, tinham tudo em comum, dividiam os bens com alegria. Nós éramos daquela turma, mas a gente não comia criança, a gente era bobagem, a gente não tinha esse negócio de... Essas bobagens que o cara falava de nós, isso era tudo falso, era tudo calúnia e difamação do inimigo para nos derrotar, para afastar o povo de nós. Bom, mas enfim, mas o fato é que depois, quando houve a greve 79, esses evangélicos foram vanguarda daquela greve. Impressionante, criaram uma amizade com eles. Eu ia nos cultos deles na hora do almoço na fábrica. Você tinha que beber cachaça no boteco, ia ao culto na hora do almoço com os irmãos evangélicos, mas sempre muito respeitoso com eles. Eu acho que isso aprendi e devo aos meus pastores, professores da Igreja Católica, como Ferrari e outros. Nos ensinou a respeitar a religião dos outros, né? Então era sempre uma relação respeitosa, né? Jamais debochar ou faltar com eles. Mas é claro que eu não tinha apenas um interesse religioso naquela. Eu tinha, assim, minha curiosidade religiosa era menor. Aqui, conversando, era menor. Eu era um conspirador, um jovem conspirador metalúrgico, em busca de atrair pessoas para a nossa causa. E no caso dele foi um negócio muito legal, porque esses caras foram de uma correção, rapaz, aqueles evangélicos, que eu fiquei impressionado com eles. Aí você conhece o perfil do trabalhador, né, do peão, né? Porque tem aquele cara que fala, nessa ocasião, não sei como é que é hoje, que eu estou longe da fábrica há muitos anos. Aquele cara fala, mas na hora do vamos ver, o infeliz amarela. Sim. Até hoje é assim, Graça. O cara cheio de gogó, mas na hora o cara amarela. Agora, tinha aqueles caras que não falavam nada. Sim, se você fala, ele responde. Ele, em geral, ele responde, ele não é de falar muito. Mas quando aparecia um movimento, uma greve, esse cara se transforma. É como aquele jogador de futebol, o cara entra no campo e vira um bicho, né? Vira um demônio. Esses caras são extraordinários.
Bom, então, companheiros e companheiras, a partir das eleições de 81, porque nós já tínhamos acumulado alguma experiência, que a experiência de 78 eleitoral, a nossa primeira greve de 79, né, que nós conseguimos parar, Mercedes-Benz, GE, Cobrasma e outras empresas, mas já era, essa greve foi uma coisa importante, que a gente começou a aprender como é que era o movimento de mobilização da categoria, né? A Assembleia do Guarani, né, Capeta, com certeza nos ensinou muito, 13 mil metalúrgicos na Assembleia do Guarani em 79, né? E o presidente do sindicato chega lá para desmontar a Assembleia, e desmonta a Assembleia, literalmente, arranca o microfone, acaba a Assembleia. Primeiro ele faz uma sessão de aterrorização da categoria, né? Aterroriza. Fala assim, cuidado com o dia de amanhã, porque suas esposas estão em casa, seus filhos, né? E amanhã, se você perder o emprego, vocês vão ficar bom, não vai poder levar um leite para os seus filhos. Esse foi o discurso dele, memorável. Se nós pudermos recuperar esse discurso, né, Lezé? Memorável o discurso do Cid, né? Que é um discurso que é antológico, né, para a categoria. Para guardar isso, escrever aqui na sede do sindicato. Assim pensava, né, um agente da direita, das empresas e da ditadura nos metalúrgicos, né, aquele discurso dele. Se nós pudéssemos ter esse discurso até hoje, cara, seria muito bom. Por isso que é bom ter a memória, gente. Um discurso como esse que o Cid fez, que está na memória de muito pouca gente, e vários de nós já envelhecemos. Imagina, eu era um molequinho na época, com 54 anos de idade, então muita gente já morreu, né, já fechou o ciclo deles aqui. Um discurso de um cara desse é antológico, o que ele falou para aquela massa de 13 mil metalúrgicos naquela noite. Foi uma tragédia. E eu estava tão convencido que ia ter a greve mesmo, eu era da Cobrasa, nós estávamos a ponto de fogo, e como eu aproveitei e falei, galera, então eu vou para o Senai, eu vou terminar meu curso, eu não vou para a Assembleia, eu vou para a greve, amanhã nós estamos na greve. Eu nem fui na Assembleia, em 79. No dia seguinte eu vi só o relato, né? E nós chegamos na fábrica e aí, cadê a greve? Né? O pessoal, porra, o cara nos traiu, vendeu a gente, aí já saiu a notícia que o Cid tinha assinado o acordo na época, por 500 mil reais, uma merrequinha lá que deram para ele, e ele assinou o acordo, traindo nós e traindo os metalúrgicos do ABC, que era liderado pelo Lula e outros companheiros, que lideravam, né, esses metalúrgicos para uma luta fora da Federação Metalúrgica do Estado de São Paulo, que era uma federação muito pelega, dirigida pelo Ageu Egípcio, né? Então o Lula era a nossa referência, nosso líder. Já tinha feito a greve 79, 78 na Scania, tinha tido já a disposição da greve, lançou a greve com muita força em 79, então, claro, o Lula virou nosso líder, né? Era nosso cara, o Lula veio na Assembleia aqui em Campinas, 79, tinha vindo na Assembleia, foi quando a gente conheceu pessoalmente, a Assembleia nossa foi aqui no Teatro de Arena. Nós acreditávamos em 79, a greve era irreversível, ia ter uma greve daquelas aqui, né? A galera que estava naquela época lembra, né, Pedro? E aí nós somos ludibriados. Que jogou um balde de água gelada na categoria, mas mesmo assim nós conseguimos recuperar e ainda fizemos greve em algumas fábricas. Grevezinha rápida, mas já era uma boa. Qualquer greve que se fizesse naquela época já era boa. Porque eu estava dizendo para os companheiros aqui, que em 79, na véspera daquela agitação, nós reunimos um grupo de amigos, a gente reunia escondido, aquele jeito de reunir, e nós decidimos fazer alguma pichaçãozinha. Tinha aqueles boletins que a gente chamava de mosquitinho na fábrica, que ninguém sabia, ninguém assinava, né? Os mosquitinhos que apareciam nos banheiros, com cuidado, lê e passa adiante, eram recadinhos assim, telegráficos. E aí nós decidimos escrever a palavra greve num certo setor da Cobrasma, uma fábrica de 3 mil e poucos trabalhadores. Assim, não é que nós enchemos uma parede dessa que greve, não, era uma parede imensa, e lá tinha um tapume assim, de madeira, e nós escrevemos a palavra greve, assim, desse tamanho, devia ter uns 15 centímetros de tamanho a letra, coisa pequena, com a imensidão de fábrica daquela. Rapaz, isso criou uma mobilização, bastou, assim, essa palavra escrita, greve,
criou uma mobilização naquela fábrica, que é um negócio enlouquecedor. Toda a chefia desceu do escritório, os engenheiros, supervisão, todo mundo desceu para a planta da fábrica, de sessão em sessão, e não podiam falar, né? Porque como ninguém falou greve, só escreveu, eles tinham que observar, não podiam falar. E ficaram enlouquecidos, ensandecidos, procurando ver algum movimento. Mas aquilo estava um silêncio. A gente fazia um silêncio, né? Aquele silêncio obsequioso. Ninguém sabia de nada, ninguém falou nada, quem escreveu essa palavra, imagina. Nós não tínhamos a menor ideia de quem tinha escrito a palavra dessa, e nós tínhamos medo daquela palavra, né? Porque era tão amedrontador, mas era como estava o clima nas fábricas, dentro daquele período. Sim. Então, quando houve essa assembleia, uma assembleia naquele período, ditadura militar, 79, 13 mil metalúrgicos no ginásio do Guarani, né? Então imagina, isso foi um marco histórico extraordinário. Imagina se tivesse dado continuidade, aquela greve fosse aprovada, a liderança sindical tivesse liderado aquele movimento, a força que teria isso de catalisação numa cidade como essa, e, né, para mobilizar os trabalhadores, né, e romper aquela inércia que nós vivíamos naquele período, né? E era uma greve absolutamente econômica, do nosso ponto de vista, uma greve para repor a inflação que o Delfim tinha escondido de nós nos anos anteriores. A inflação tinha sido 60 e pouco por cento, o Delfim disse que tinha sido 34%, que era uma mentira. Nós estávamos tirando de nós ali uns 30% aproximadamente. Então é uma greve para a gente repor a perda inflacionária, para aumentar salário. Mas como havia uma ditadura fascista, né, terrível, aquela greve se politizou numa rapidez, né, terrível, uma rapidez extraordinária. E daí depois pintou as cassações, caçaram o presidente, caçaram o Lula, a diretoria do Lula, sim, depois prenderam o Lula com base na Lei de Segurança Nacional, e aí, claro, a greve virou uma greve política mesmo, sim, e o Cid virou o nosso Judas aqui em Campinas. Nós começamos a malhar esse infeliz sem dó nem piedade, né? E aí foi com isso que nós preparamos o processo eleitoral de Campinas, né, para disputar a eleição de 81. Eu estava perdendo essa memória importante. Pois é, a partir de 81, portanto, nós construímos esse movimento de oposição num ambiente de recessão econômica profunda. E como foi que a gente